Sabe aquele tema que sempre cai na prova de residência e deixa todo mundo na dúvida? Hérnia inguinal. Mas olha, tem um detalhe, um segredinho anatômico que é a chave para a aprovação. E é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Fica aqui comigo. Imagina a cena. Chega no seu ambulatório um senhor de 60 anos, contando que tem um caroço na virilha. Sabe como é, né? Aparece quando ele faz força e some quando ele deita. Pô, essa história já acende uma luz enorme escrito hérnia, certo? Mas calma, não é tão simples quanto parece. Aí você vai lá e examina o paciente e, bingo, confirma a suspeita. Tem uma protuberância ali, na região inguinal direita, e ela é redutível, ou seja, você empurra e ela volta para dentro. Ok, tudo grita hérnia inguinal. Mas é aqui que o jogo começa de verdade. É agora que a gente separa quem passa de quem fica pelo caminho. Então tá, é hérnia inguinal. Mas a pergunta que a banca vai te fazer, a pergunta que vale a sua aprovação é: essa hérnia é direta ou indireta? E olha, isso não é só para enfeitar o diagnóstico não, muda tudo. A causa, o risco para o paciente. E aí, como a gente descobre isso? A chave do mistério, o pulo do gato, tá tudo numa única referência anatômica. Esquece o tamanho da hérnia, esquece a idade. O que importa é a relação dela com uma estrutura específica, os vasos epigástricos inferiores. Grava bem esse nome, porque ele é a resposta para tudo. E para a gente entender essa relação, a gente precisa falar do famoso triângulo de Hasselbalch. Pensa nele como se fosse um calcanhar de Aquiles da parede do abdômen, sabe? Uma área mais fraca. E quais são os limites dele? Borda lateral do reto abdominal, ligamento inguinal e, olha quem está aqui de novo, os vasos epigástricos inferiores. É exatamente por esse triângulo que a hérnia direta dá o ar da graça. Ok. Então a gente já sabe qual é o ponto de referência e qual é a área de fraqueza. Mas e aí? Como é que a gente usa isso na prática para bater o martelo no diagnóstico e garantir o ponto na prova? Como isso funciona? Presta atenção que agora vem o segredo. É simples, direto e reto. Se a hérnia está medial aos vasos epigástricos inferiores, ela é direta. Se ela está lateral a esses mesmos vasos, ela é indireta. É só isso. Medial é direta, lateral é indireta. A posição em relação aos vasos é o que define o jogo todo. Então, voltando para o nosso caso. Se a hérnia está passando por dentro do triângulo de Hasselbalch, ou seja, medial aos vasos, o diagnóstico é o quê? Hérnia inguinal direita. Isso mesmo. Cara, se você entender isso de verdade, já resolveu a maioria esmagadora das questões sobre hérnia. E falando em resolver questão e garantir a aprovação, se liga nessa dica. Quer passar na residência em 2026 pagando menos que uma pizza por mês? Sério? Com o cupom MED2026, a assinatura do MedBelo cai de R$ 59 para só R$ 19. Lá você tem acesso a um monte de provas comentadas, casos clínicos, plano de estudos, tudo para te ajudar. O link está na bio, não perde essa. Beleza, já matamos a charada do diagnóstico. Mas não acabou não. Agora a gente precisa ver o que fazer com essa informação. E mais importante, ficar de olho nas pegadinhas que as provas amam colocar para te derrubar. Vamos lá! Olha só esse resumo para nunca mais esquecer. A hérnia direta, que é medial aos vasos, acontece por uma fraqueza da parede. O risco de complicação, tipo estrangulamento, é menor. Já a indireta, que é lateral, geralmente é congênita. E aqui, atenção, o risco de estrangular é bem maior. Entender isso muda completamente a urgência da situação. Agora vamos falar das armadilhas, das cascas de banana que as provas jogam na sua frente. A número 1, claro, é te fazer confundir medial com lateral. Clássico. Mas eles também gostam de cobrar sobre complicações pós-operatórias. Tipo, é um seroma ou uma infecção? E o mais importante de tudo, qual a diferença na conduta de uma hérnia encarcerada para uma estrangulada? Isso cai demais. Então, para fechar o caso do nosso paciente lá do começo, diagnosticamos uma hérnia inguinal direta e como ela tem sintomas, a indicação é cirurgia. Mas não é uma emergência, é uma cirurgia eletiva. E a técnica que você tem que ter na ponta da língua para a prova é a de Liechtenstein, aquela que usa uma telinha para reforçar a parede, sabe? O famoso reparo sem tensão. E para a gente terminar, vou deixar uma pergunta no ar. Uma última provocação. Você sabe dizer, com certeza, a diferença entre uma hérnia encarcerada e uma estrangulada? E mais importante, quando que a cirurgia deixa de ser eletiva e vira uma emergência para ontem? Saber isso é o que define um manejo seguro. Pensa aí.